aqui. Quando vocês estiverem visualizando, me avisem, por favor, para a gente poder começar. Estamos visualizando. Beleza. Então é o seguinte, tá? Como a gente tinha conversado lá nas minhas visitas e nas reuniões que a gente implementou o ClickUp, a nossa ideia aqui é separar por sprints, né? Então, nessas 2 primeiras semanas, nós vamos trabalhar a fase inicial do projeto, né, para o desenvolvimento de um produto, que é posterior ao MBB. Então, o que é o MBB? O MBB é um documento, um briefing, que é realizado pela equipe de marketing, principalmente pela equipe de inteligência de mercado, que é um marco para o início do desenvolvimento do produto. Então, qual que será o fluxo? Digamos que as equipes, as outras áreas da Aquário, apresentam algumas propostas de melhoria de produto, ou vocês percebem algumas possibilidades de inovação e etc. E tem o roadmap de lançamento de portfólio de vocês. E então, a equipe de inteligência de mercado faz um documento chamado MBB. Esse MBB, ele é um pouco parecido com o que vocês realizam hoje no business case de vocês, só que traz algumas informações mais técnicas também. Por exemplo, a ficha técnica do produto, né? E a parte de ambição de mercado, que é basicamente onde que eu quero chegar com aquele produto, tá? Em relação de volume e em relação de market share também. Então, é feito um estudo inicial não tão aprofundado, para iniciar o projeto, para todos terem uma noção superficial do que é o produto, e depois que eles fazem esse briefing e entregam para as outras áreas, que as outras áreas vão começar a fase de viabilidade, tá? Então, qual que é o fluxo? DS, Development Start, e depois a parte de viabilidade. Então, dentro da fase de viabilidade, a equipe de design vai ter algumas funções dentro desse intervalo da fase do projeto. Como eu, conversando com vocês, eu verifiquei que vocês não fazem o desenvolvimento do design interno, em sim feito terceirizado pela Megabox. Eu gostaria de entender um pouco mais voltado para essa atividade, então eu vou apresentar o escopo dessa atividade para vocês e depois a gente vê como que isso se encaixaria dentro da Aquário, tá? Outra funcionalidade também da equipe de design seria a parte de interface com o usuário, tá? Então, o que vocês serão responsáveis por defender dentro do projeto? Basicamente, o design do produto em relação à interface do usuário com a usabilidade do produto e fazer esses testes, por exemplo, as clínicas com usuários de vocês. Então, por exemplo, aqueles testes de campo, verificar, tratar esses dados para ver como isso afeta diretamente no design proposto do produto. Então, digamos que vocês hoje têm aquele portfólio, aquelas opções que a Megabox manda. Dentro daquelas opções, vocês elegem uma opção, faz uns testes com o consumidor final e verifica se alguma coisa deve ser atualizada devido aos testes que foi feito com o usuário, ou toque frio, quantidade de botões, localização de entrada dos cabos e etc, tá? Então, basicamente essas funcionalidades do design nessa fase do projeto, que é basicamente estudar a viabilidade do produto, tá? Então, aqui as outras equipes vão estar estudando tecnicamente se é possível confeccionar aquele produto proposto pela inteligência de mercado. A equipe econômica vai estar verificando qual que é a faixa, né, qual que é o intervalo de custo que eu posso trabalhar para desenvolver aquele produto, para verificar se é possível ou não lançar um produto naquela faixa, tanto técnica quanto econômica. E a parte de design vai verificar se o design proposto ele é viável para o consumidor final e vai fazer essa interação com as outras áreas. Então, digamos que o pessoal de inteligência de mercado sugeriu
um produto, né, com as suas features, sua ficha técnica, e vocês chegaram num design proposto. Digamos que teve uma parte de inviabilidade técnica nesse produto, que veio depois de você fazer essa avaliação de design. Então, vai chegar para você que vai ser necessária uma alteração. Então, vai ser uma iteração tanto econômica, quanto técnica, quanto de design, para que chegue nesse melhor conceito do produto, que é o que a gente vai avaliar na próxima fase do projeto. Então, aqui é basicamente levantar principalmente os riscos e as funcionalidades de um produto para que a gente possa lançar dentro do mercado, tá bom? Então, ficou um pouco claro para vocês qual que é o perímetro de design? Não estou ouvindo vocês. Ouvindo? Alô, alô. Bom. Agora estou. Ficou claro para vocês? Ficou claro. Beleza. Então, como eu tinha falado lá anteriormente, mandando os e-mails para vocês, a gente vai ter uma dinâmica de agendas da seguinte forma. Na primeira semana, a gente faz um mapeamento, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu separo esses 3 dias e a gente trabalha essas 2 atividades. Eu vou propor algumas tarefas para vocês, né? Por exemplo, se eu estipular um documento padrão, eu vou pedir para vocês avaliarem, testarem esse documento, para na semana que vem a gente avaliar os pontos fortes e fracos que vocês identificaram. Caso esteja ok e esteja de acordo para fazer esse preenchimento, ou com a necessidade daquele documento, a gente aprova e implementa ele. Tá? Então, a gente não vai fazer nenhum preenchimento para projeto ainda. O que eu vou solicitar para vocês é que vocês testem o documento ou testem aquele conceito para verificar o que pode dar, quais são os gaps dentro da própria aquário. Falta informação, necessito que essa etapa seja feita um pouco antes ou um pouco depois do que você está propondo. Esse tipo de sensibilidade que eu quero que vocês dêem uma avaliada depois, conforme a gente vai mapeando, tá? Então, para esse sprint de 2 semanas, as 2 atividades que eu vou propor para vocês é o design proposto e o plano de testes do usuário, tá? O design proposto, ele é basicamente aquilo que a Megabox faz para vocês. Então, nós precisamos que alguém tome a decisão de qual que vai ser o design do produto para a Megabox, né? Então, deixa eu só abrir aqui a atividade. Só um pouquinho. Ixi, eu acho que travou. Tá carregando. Então, o design proposto, o que vocês vão ter que levar em consideração, né? Pensar sempre no cliente final. Então, hoje, eu não sei quais ferramentas vocês utilizam para fazer a decisão de design, se é sensitiva ou se é comparativa com o design de algum concorrente, ou se vocês encaixam ele dentro de um design thinking, alguma coisa assim. Então, eu queria saber um pouco, quem que faz hoje essa escolha de qual modelo que a Megabox propôs e vocês fazem essa escolha baseada no quê? Vamos lá, Gustavo. A gente não tem um processo estabelecido, tá? Uhum. Então, existem 2 formas de fazer isso hoje dentro da Aquário. Primeiro, a forma mais comum de trabalhar com o design que o fornecedor nos oferece, tá? Porque normalmente a maioria das vezes que a gente vai lançar um produto, a gente acaba trabalhando com o que o fornecedor tem disponível. Mas isso tá? só para o EM, né? Ou para SKD também? Cara, é que assim, o SKD, o que acontece? O SKD, ele começa com o OEM e depois ele se torna SKD. A gente nunca começa um projeto direto com a SKD. Ah, entendi. Uhum. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Conversor, tá? O conversor digital. O conversor digital, então, a gente encontra os fabricantes, né, na China, por meio do compras e da engenharia.
fabricante encaminha para a gente modelos de conversor. Então, a gente tem lá o catálogo do cara, prateleira do que ele tem. E baseado nisso, a gente escolhe o que a gente vai trabalhar. Aí, essa escolha, a gente acaba olhando o que tem mais a ver com aquário, o que é mais bonito, enfim, tem algumas coisas mais sensitivas nossas aqui que a gente acaba optando. Aí a gente lança esse produto prateleira, tá? Com um design de prateleira aí que o fornecedor tem disponível. Se esse produto for bem, tá indo bem, tá vendendo, tá legal, o que a gente faz? A gente vai melhorar o design desse produto, que é exatamente o que está acontecendo agora com o STV, com o nosso Smart Box, que é o que está acontecendo agora com o nosso conversor, que é o que aconteceu com o nosso repetidor de sinal de celular, que é o que está acontecendo agora com a nossa DTV-100, entendeu? Entendi. E aí, quando a gente vai para o modelo SKD, a gente traz da China esse molde, né? Continua produzindo aqui, e aí a gente vai para um design novo. Aí, quando a gente vai para um design novo com o Aguilar, aí sim a gente consegue desenhar algo que tem um pouquinho mais a nossa cara, um pouco mais personalizado. Mas mesmo assim, a gente ainda tem alguns drives do tipo, eu quero fazer um design que tenha, que seja fácil o molde, que dê produtividade para a lenda, que não tenha tanta injeção, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Então, assim, deixa eu compartilhar, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, só para te mostrar um exemplo que eu estou aqui com ele. Beleza. Na mão aqui, ó. Só para você entender. Deixa eu pegar. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Você tá vendo minha tela? Sim, aham. Então, assim, ó, vou te explicar sobre o conversor digital, como que foi o processo. O conversor digital é um produto OEM feito total na China, chegava pronto para revenda e a gente começou a fazer o SKD dele. Assim que a gente começou a fazer o SKD, a gente continuou produzindo ele exatamente como era produzido na China, tá? Mas aí a gente viu que era possível fazer uma melhoria de design desse produto. Então a gente rodou uma pesquisa com o consumidor, essa pesquisa veio da inteligência, então tá aqui a pesquisa, o consumidor apontou para a gente quais eram os pontos de melhoria que ele queria do conversor. Baseado nesses pontos de melhoria, a gente solicitou para o Aguilar um job, tá? E aí, o Aguilar entregou para a gente. Então, só para você ter ideia, hoje, quando a gente fala de DTV 7000, que é o meu conversor, o melhor conversor que eu tenho, é uma peça com 4 injeções. A parte de baixo, a parte de cima, o display e os botões, tá? Sim. O que o Aguilar conseguiu propor para a gente? Ele propôs um produto com apenas duas injeções, a parte de baixo e a parte de cima, porque daí não tem mais display, porque o produto ele é de polipropileno, então ele tem transparência, e aí dá para funcionar no infravermelho, então não precisa de display. E os botões estão aqui na parte de cima, já acoplado à parte de cima, então não precisa fazer injeção de botão, tá? Entendi. Aí eu validei isso com o time técnico, com a engenharia, eles falaram que é possível fazer a personalização da placa do produto para ter isso, e eu falei com a Lena e ela falou, cara, isso vai melhorar muito a minha capacidade produtiva, porque simplifica muito, eu tenho menos 2 injeções para fazer, né, e na montagem é muito mais rápido. Então, a gente acaba olhando para isso, né? E aí, o design, a gente tem uma linha que a gente segue, né? De curvas, de aplicação da logo, esse tipo de coisa. Entendi. Ficou bem claro para mim. Então, vocês nunca entram no mercado SKD, no mercado nacional, sem antes ter passado pelo processo EM, então. Até hoje, não existe esse histórico na empresa, tá? Tá. Uhum. Daqui para frente, a gente vai construir uma nova história. Então, pode ser que sim. Mas o que acontece? Eu vou te dar um outro exemplo. Modem móvel 3 em 1. É um produto que a gente está agora, né, fazendo todo o estudo para lançar ele.
tanto a parte de viabilidade, quanto a parte de agilidade, prazo, tudo se viabiliza o primeiro lançamento do produto na China. E aí depois aqui no Brasil, no sentido de ter um ganho tributário, de ganhar agilidade, esse tipo de coisa. Mas todos os cenários que a gente acaba analisando, a viabilidade é muito maior na China, entendeu? Sim. E até a questão de agilidade, né? A gente trabalhar com algo já pronto lá que já tem de prateleira, a agilidade que a gente ganha em lançar o produto é muito grande, porque a gente está falando de 4, 5 meses, né, até o desenvolvimento do design, do molde, validação, cara, às vezes até 6 meses para validar só o desenho do produto. E como o cara já tem o desenho pronto, se a gente aceita o que ele tem lá hoje, são 6 meses de agilidade no lançamento do projeto. Então, por esse motivo, a gente sempre acaba entrando com um produto prateleira, e aí depois que o produto está consolidado, fala, pô, esse produto deu certo, a gente tem volume, vamos fazer um investimento em um molde, né, em um design exclusivo, fazer patente disso. Entendi. Tá? Uhum. Não, tá. Salvo algumas coisas. Então, vou te dar um outro exemplo. A gente está para lançar agora a nossa nova linha de antenas de TV. Tá? As antenas, elas já são feitas aqui na indústria, aqui em Maringá. Então, esse é um projeto que lá atrás as antenas eram produzidas na China. Vieram para o Brasil já faz, sei lá, 10 anos que as antenas são produzidas aqui. E aí o projeto já foi concebido para ser feito aqui no Brasil, tá? Mas mesmo assim, 2 moldes estão sendo produzidos na China e 2 moldes estão sendo produzidos no Brasil, tá? Então, nesse caso das antenas, que é um produto que tem menos complexidade no sentido de placa, de software, de metal mecânico, aí é feito aqui, tá? E aí esse é talvez o primeiro projeto que está nascendo já com o design para ser feito aqui, tá? Entendi. Não, beleza. Não, ficou bem claro para mim. Dá para a gente trabalhar com isso sim. Agora, a minha segunda pergunta é, por exemplo, nessa tua proposta, como vocês pegaram as dores dos clientes, né? Fizeram aquele estudo ali. E como que vocês validam? Vocês vão fazer alguma clínica com eles, depois da injeção desse primeiro protótipo? Vão fazer algum tipo de análise de sensibilidade do teu consumidor final para validar esse conceito de design, ou só vou fazer quando tiver prestes a vender, tiver pronto para fazer a venda já? A ideia é que a gente faça, tá? Isso está no papel. Uhum. Então, só que isso é muito recente aqui dentro da Aquário, o que a gente chama aí de focus group para validar o produto. Então, quando a gente está falando, vou te dar o exemplo agora da nova linha de antenas. Então, a nossa nova linha de antenas, a gente fez a impressão 3D dos protótipos desse produto, tá? A engenharia fez o produto funcionar, colocou a placa, enfim, criou um monstrinho ali, sabe? Uhum. E aí a gente fez um teste com os colaboradores. Não foi um teste assim, tanto com o consumidor final. O que a gente fez? A gente pegou as antenas, encaminhou ela para alguns colaboradores com diferentes perfis, pessoal do administrativo, do marketing financeiro, produção, cara, diferentes perfis de pessoas que assistem televisão, na verdade, entendeu? Uhum. E aí esse pessoal fez o teste tanto de funcionamento quanto de usabilidade. Pô, eu gostei do produto, achei bonito, instalei na minha casa, ficou discreto, funcionou, na minha casa pegou, então a gente fez esse teste já com a nova linha de antenas de TV. Para o conversor, a gente também vai fazer isso, tá? Então a gente vai pegar esse desenho aqui que eu estou te mostrando, vai fazer a impressão 3D dele, leva para a engenharia, eles fazem uma gambiarra ali para implementar uma placa aqui dentro e fazer funcionar isso daqui, e a gente tem um produto, um monstrinho para conseguir testar, tá? Esse teste, ele não foi feito ainda com, vamos dizer assim, o consumidor final em si mesmo, a gente ir lá na rua convidar o consumidor para usar. Uhum. Falando da nova linha de antenas. O do conversor é bem possível que a gente consiga fazer isso.
Mas teve um outro produto que a gente conseguiu fazer isso, que foi o Modem Móvel 3 em 1. Então, a gente já tem o monstrinho desse produto em mãos e a gente, tanto eu quanto o Bruno, testamos o produto, verificamos, mas a gente também chamou alguns motoristas de Uber, né? A gente puxou uma corrida do aplicativo, chegou um motorista aqui, a gente oferece 50, 100 reais para o cara para ele testar o produto, validar, dar a percepção dele, e a gente validar tanto o design quanto a funcionalidade do produto, tá? Entendi. Então, é um dos pontos, sim, que a gente quer muito trabalhar, cara, e a gente já começou a fazer. A gente talvez só precise estruturar um pouquinho melhor a forma de fazer. Entendi. O bacana, qual que é a proposta aqui? Né? A gente tentar vincular essa decisão de escolha, por exemplo, desse design, com a aprovação do meu cliente final. Então, essa é a proposta para o perímetro de design, e ele ser responsável por isso. Então, por exemplo, digamos que a equipe de design fez a escolha dessa proposta que você acabou de me mostrar. Quando que eu vou validar essa proposta? Como? Quais são os critérios? Vou avaliar a performance, vou avaliar quais são os requisitos que eu vou apresentar, por exemplo, numa clínica ou para o meu colaborador, para ele avaliar em casa. Então, o design proposto, nesse momento, a gente vai trabalhar com essa terceirização, né, que é a Megabox. Vocês me informaram que a curto prazo não faz sentido fazer essa migração ainda. Então, dá para a gente trabalhar da seguinte forma. Nasce a ideia do projeto com o MBB, né, que é o pessoal lá a Natália, que vai criar o documento, vai passar para vocês e vocês vão encaminhar para a Megabox. Beleza, depois que vocês receberam o portfólio de designs propostos, a ideia é vocês utilizarem alguns critérios para identificar a marca conforme aquele design ali. Então, por exemplo, nós não utilizamos, por exemplo, tem um checklist de critério para seleção. Então, para alguns produtos, por exemplo, depois quando a gente começar a classificar os produtos como premium, por exemplo, que no caso de vocês seria aqueles produtos que tem aquela tagzinha metálica na caixa, que são os produtos de maior valor. Eu acho que é curva AC que vocês chamam, né? Ou curva A. Curva A. Então, digamos que para os produtos de curva A, vocês tenham alguns critérios a mais. Por exemplo, preciso de alguns cromados, preciso de algum toque frio, preciso disso. Então, criar esses requisitos, né? Nesse momento, talvez não seja necessário criar esses requisitos para passar para a Megabox, mas estar ciente de que eu preciso identificar o design da Megabox dentro do contexto da marca da Aquário, né? Então, tanto de versatilidade, inovação, quanto, por exemplo, passar aquele produto igual o iPhone. Quando você vê um iPhone sem a logo, você sabe que é um iPhone, entendeu? Então, trazer alguns requisitos nessa fase do projeto que, quando eles veem um produto aquário, sem ver a logo, eles saibam que é um produto aquário, entendeu? No momento que vocês já nacionalizaram esse produto, é possível fazer isso. Até o momento que é de prateleira, vocês podem ter o mesmo produto no mercado com o mesmo fornecedor, só que vendendo por dois distribuidores diferentes, né? Então, por exemplo, vocês podem ter o mesmo produto que a Intelbras tem, se eles importassem do mesmo fornecedor de vocês, só faz a parte de white label ali, né? A parte de trocar a logo, né? E algumas features para cada cliente. Então, até esse momento é difícil de fazer isso para o OEM, né? Então, mas para os produtos que vocês já estão nacionalizando, é possível criar esse checklist e esses requisitos. Por exemplo, eu identifico que um produto aquário ele vai ter a embalagem dessa forma, né? Forma de como se fosse caixa de sapato. Ele vai ter essa tag, vai ser fosco. Todos os conversores digitais, eles vão ter, por exemplo, esse display omisso, né? Que nem vocês passaram ali, vai ser sempre desse jeito. Então, para passar esse checklist para identificar cada vez mais a marca, né, no produto, tá? Então, digamos que esse produto que vocês proporam aí, o que eu vou vincular a ele, como que eu vou validar basicamente essa escolha nesse momento. Então, vocês vão começar a criar essa identidade visual da Telecom com essa validação do teu cliente. Então, vocês vão se moldar ao perfil de cliente que vocês têm. Então, o que seria interessante? Fazer dois tipos de teste. Então,
O design proposto seria basicamente isso que vocês me apresentaram, tá? Então não tem muito segredo e a gente vai fazendo uma iteração para melhorar ele com o tempo. Então a gente entra no plano de teste. O que seria o plano de teste do usuário? Tem dois tipos de testes, tá? Os testes de clínica e os testes de campo. O teste de clínica, geralmente a gente faz quando o produto não está na sua fase final de concepção, porém ele está numa fase intermediária. Ou seja, lá depois que eu faço o primeiro protótipo, né, que ele não está mais na fase, por exemplo, de impressão 3D, digamos que eu já estou fazendo o tryout da minha ferramenta. Eu vou fazer uma clínica. Então, eu vou pegar vários conversores digitais, por exemplo, de vários concorrentes, omitir as marcas e pegar consumidores que eu sei que eles já consumiram esse produto meu, ou pega clientes, ou pessoas que utilizam esse produto, né? E tragam eles para dentro de uma sala, né? Ou um showroom e perguntam, olha, basicamente eu gostaria que vocês vissem essas funcionalidades, o que vocês acham, comparar com aquilo que vocês utilizam em casa, o que vocês acham desse produto? Qual dentre eles vocês escolheriam? Então, essa clínica, ela é muito boa para a gente ter as primeiras impressões do nosso cliente. Então, e é bacana que surgem alguns pontos que a gente nunca vê, tá? Então, por exemplo, eu vi um produto ali de vocês que estavam sugerindo que os cabos fossem conectados atrás. Digamos que quando a gente pega um produto de prateleira, a gente vai tentar facilitar para sempre ficar no mesmo lugar onde o molde sempre foi, né? Evitar fazer essas trocas. Só que chega no momento que o cliente fala assim, poxa, por que não é desse jeito aqui? Então, a clínica é importante para a gente ter essa análise sem requisitos técnicos nenhum. Então, o cliente final ele não vai ter noção de como que a gente produz aquilo e ele vai propor, por mais que às vezes pareça absurdo, mas algumas vezes tem uns insights que vale a pena, pelo menos, para quando for lançar a próxima gama de produtos, ou se ainda for possível corrigir aquele produto conforme esse ponto, já faça essa correção, entendeu? Porque assim vocês vão validar o design proposto é, que vocês fizeram lá, escolheram da Megabox, então vocês vão validar aquele tipo de design com o cliente final. Já o teste de campo vocês podem rodar em paralelo, já com o protótipo, com os colaboradores de vocês, tá? A gente faz isso aqui também. Então, por exemplo, os fogões, a gente faz o primeiro lote de protótipos e manda para a galera. Assim, ó, galera, quem tiver querendo aí fogão, a gente tá mandando. Então a gente manda e tem um formulário sempre, um formulário padrão para cada tipo de produto, onde a gente vai avaliar alguns requisitos técnicos e aparentes daquele produto. Então, por exemplo, no nosso caso, fogão, se ele vai ter um toque frio no puxador, se ele vai ter estabilidade da panela, se ele vai acender fácil. Então, no caso de vocês, essa usabilidade, por exemplo, estabilidade do sinal, facilidade de conexão, design, ser discreto na estante ou onde ele vai ser instalado. Então, é bacana ter esse checklist para cada tipo de produto. Por quê? Você vai ter um banco de dados e saber comparar um produto com o outro, né? Claro, o formulário vai se atualizando com o tempo, mas saber poder comparar um produto com o outro, com a forma que ele vai performando no consumidor final, tá bom? Entenderam mais ou menos a proposta? Que essas duas atividades elas são bem conectadas. Faz muito sentido, Gustavo. Faz, né? Então, hoje dá pra gente trabalhar dessa forma, tá? Quando que vocês estão recebendo o design da Megabox? Para eu entender. Por exemplo, vocês têm a oportunidade ali vamos pegar para um cenário atual, né? Digamos que eu peguei um monte de proposta ali com o Pinzan e com o João. Deram um monte de proposta de redução de custo, um monte de proposta de novos produtos, que eles já até fizeram lá, já até mandaram um formulário. E digamos que eu quero avaliar como um novo projeto. Em que momento vocês vão acionar a Megabox para fazer um design proposto para vocês? Cara, tem alguns momentos. Então, assim, tem o momento que simplesmente a gente entende que o nosso produto
é um produto prateleira que não tem a cara da Aquário, e a gente fala, cara, é um produto consolidado, vamos fazer um novo design, tá? Simplesmente por esse motivo. Tem um motivo quando a gente vai trazer o produto para o Brasil, fazer um SKD aqui, e a gente já vai aproveitar e já vai fazer essa mudança, né? Tem o momento que pode vir de uma pesquisa da inteligência de mercado, que é o que acontece, por exemplo, com o nosso STV 2000, e muitos consumidores olham e não gostam tanto do design, não gostam tanto do controle, e quando a gente olha o produto da concorrência, a gente já vê essa diferença de design, que é um produto superior em relação a design, né? E tem, cara, assim, quando o produto nasce mesmo, tipo assim, cara, vamos lançar um novo produto. Qual produto? Nova linha de TV. E depois da viabilidade desse produto, que a gente entende ser ok, a gente encaminha para a Megabox já mandar uma proposta de desenho. Entendi. Aí bem sempre no comecinho, né? Tanto para avaliar quanto para já lançar um novo conceito, né? Só que assim, como a gente tem um custo com a Megabox, eu sempre mando assim, meio que na certeza, sabe? Uhum. Porque tipo, existe um custo nisso, né? Então, assim, eu não vou ficar mandando um monte de... Cara, vai criando produto aí para mim, não. Primeiro eu faço uma avaliação aqui interna, no sentido, cara, esse produto vai para frente, tem viabilidade, vai fechar custo, e aí eu dou a orientação para a Megabox, cara, muito sempre voltado em relação a custo, porque, assim, dependendo do que ele fizer lá de desenho, do desenho que ele fizer ou da quantidade de injeção que ele fizer, isso carece muito do meu produto, né? Da qualidade do produto que ele sugerir. Uhum. Então, como a gente ainda é um produto na categoria acessórios, enfim, a gente concorre com um mercado cinza, sempre o nosso drive vai ser fazer um produto, lógico, com qualidade, mas assim, cara, como a gente consegue enxugar o máximo? Entendi. O bacana é assim, ó, porque que tem de problema aqui para acontecer, né? Por exemplo, digamos que lá a inteligência de mercado sugeriu um produto, né? Então ela vai pegar alguns produtos da concorrência, comparar com um produto que a gente já possui ou um nicho do mercado que a gente gostaria de entrar, né? Por exemplo, fechaduras smart. Digamos que a Aquário vai começar a concorrer nesse nicho também. Hoje não tem, né? Então, digamos que a gente vai entrar nesse mercado, quer entrar nessa mercado de fechaduras smart, a gente não tem nenhum design proposto ainda, então a gente vai começar a avaliar os produtos de prateleira do nosso fornecedor e verificar junto com a nossa concorrência. Beleza. Digamos que a gente vai lançar direto no SKD, sem fazer OEM. Então, o que a gente tem de possíveis problemas durante o desenvolvimento desse design, tá? Então, eles vão sugerir e vai mandar para essas três equipes: design, engenharia e tributário. Então, a Ana vai fazer o pricing, né? Ela vai trabalhar com a equipe de pricing, colocar a faixa de viabilidade de custo para aquele produto já no começo do desenvolvimento. Vai mandar para o Roger vai avaliar se é possível aquela ficha técnica dentro daquele produto, dentro daquela proposta inicial, né? Em cima da proposta por exemplo, em cima de um concorrente ou do que já tem no mercado. E a pessoal do design vai verificar que vai proteger a marca, tá? E o consumidor em cima daquele produto. Então, o que pode dar de errado? Por exemplo, se vocês proporem o design e chegar no Roger, ele fala assim, não consigo colocar os componentes dentro desse house. Entendeu? Eu não consigo, por exemplo, esse material que vocês estão colocando como necessário, fundamental, por exemplo, ele sobreaquece devido à quantidade de uso nos testes lá e começa a passar a temperatura para o usuário. Então, não dá confiança. Então, o problema que pode dar é essa questão de interação e custo para vocês. Porque imagina que vocês avaliaram lá no começo do projeto o design com a Megabox e passa para o Roger
e para o tributário. Se dá BO de custo e técnico, eu vou ter que fazer outro design. Então, seria interessante trabalhar em duas fases esse design aqui. Primeiro, um escopo da ideia, né? Então, por exemplo, alguns requisitos, como de dimensão, material, cor, principalmente para passar para o pessoal uma sensibilidade de quanto que seria o custo, né? Principalmente para a Ana, para eles avaliarem se aquele conceito inicial está dentro do range que a gente vai desenvolver, e para o Roger para ver se ele consegue desenvolver dentro daquela proposta. Daí sim manda essa ficha de critérios para a Megabox, e a Megabox desenvolve. Entendeu? Para vocês não ficarem não ficar esse processo iterativo e ficar acionando a Megabox toda vez que tiver uma correção, daí vocês vão se quebrar, né? Sem contar o prazo. Então, o que acontece hoje, Gustavo, é o seguinte, a Megabox, antes de fazer um design de produto também, lógico, a gente passa o briefing para ela, né? O briefing nasce aqui da nossa área de produto. Mas, cara, precisamos desenvolver uma nova linha de TV. E aí, eles passam o orçamento, a gente aprova, mas antes de eles começarem a trabalhar, é feito um alinhamento com a engenharia justamente para isso. Para entender o que é possível, qual é o tamanho da placa, até que tamanho pode ser feito, e tudo esse tipo de coisa, qual é o drive. Então, a Megabox faz uma troca muito constante ali com a engenharia para fazer a validação. Bacana. Não é assim, ela propõe o desenho primeiro e depois vai ver se dá para ser feito. Primeiro ela colhe essa informação com a engenharia no sentido do que eu posso, do que eu não posso fazer, e aí ela propõe um design em cima desses critérios, sabe? Isso já meio que acontece indiretamente, assim. Bacana. Não, tranquilo. Se isso acontece, já é um problema a menos, né? A gente já consegue contornar isso aí. Então, a gente vai trazer isso aí, vai continuar na fase inicial do projeto, tá? O que é de novo para vocês seria basicamente esse plano de testes. Então, que hoje talvez vocês tenham realizado, talvez não esteja padronizado ou estruturado em alguma fase específica, tá? Então, eu gostaria de ver com vocês se vocês têm algum checklist quando vocês mandam para o colaborador de vocês, para eles preencherem, para vocês fazem uma pesquisa de campo depois que o colaborador levou, por exemplo, o conversor para casa. Como que acontece? Tipo, como que você pega essas informações de usabilidade do colaborador? Tem algum padrão? Tem algum formulário que vocês mandam para ele preencher? Vão fazer visita? Cara, eu não tenho isso agora em mãos aqui para te oferecer, Gustavo. Mas, assim, não é um negócio tão formal, tá? A gente meio que bate um papo, entende quais são as percepções dele. Existe sim um formuláriozinho que ele preenche, tá? Existe sim um formulário. Eu não tenho ele aqui em mãos, eu posso solicitar pro Bruno te encaminhar esse formulário. Beleza. Vou pedir aqui. Pedir pro Bruno aqui. É porque é bacana a gente fazer tanto para os testes de campo quanto para essa clínica, fazer esse formulário, porque nesse plano de testes é basicamente isso. O que eu vou querer avaliar? Por exemplo, nem sempre esse plano de testes vai ser necessário. Por exemplo, eu vou fazer uma redução de custo interna do produto, não vou mudar nada de interface com o usuário. Preciso fazer o teste? Não precisa, né? Então, ele vai ser uma atividade que ele vai variar, Ontem eu apresentei o escopo do projeto, onde a gente coloca algumas exclusões e limitações do produto, e uma dessas exclusões é se vai fazer ou não algumas atividades devido ao perfil de projeto. Então, por exemplo, projeto de inovação precisa ter teste de usuário. Projeto de facelift precisa ter teste do usuário. Projeto que eu vou fazer só uma modificação interna de algum hardware que não vai afetar em nada, mas vai reduzir custo, ok, não preciso fazer teste com o usuário, porque funcionalmente vai continuar o mesmo produto, não vai aumentar software, não vai, por exemplo, aparecer o Disney Plus lá, então esse tipo de coisa eu não preciso testar
com o meu usuário, porque ele não vai perceber que tem uma diferença entre os dois produtos, tá? Então, esse plano de teste é basicamente definido lá no começo do projeto se a gente vai fazer a clínica ou não, tá? Se vai fazer o teste de campo ou não. Por quê? A clínica, a gente vai fazer com o produto já numa especificação mais finalizada, tá? Então, pode-se contratar uma empresa terceirizada para fazer a prototipagem? Pode, mas geralmente é muito caro. Então, o que, que é bacana fazer? Fazer essa clínica já nas fases finais ou nas fases intermediárias, onde eu já possuo um molde, né? A proposta é que a gente faça os produtos da clínica sejam os produtos da validação da produção, que é no CPPV. Então, lá a gente vai rodar um lote de protótipo para validar todo o processo produtivo, sendo molde, treinamento de colaborador, ferramentais da linha e etc., né, até embalagem. Então, lá o produto ele já está na fase final, né, ele já pode ser vendido naquele conceito. Porém, a gente ainda está fazendo alguns ajustes na linha de fabricação. Porém, o produto em si, vocês já podem realizar testes. Então, quando vai ter clínica, a clínica precisa estar com o produto na fase final. Ou vocês podem fazer somente o case e comparar a aparência e o fator assim, decisão de compra do cliente, ou vocês podem realmente testar a funcionalidade. Então aí tem que estar na fase final, já em questão de software, em questão de a questão parte metal mecânica tem que estar totalmente finalizada para você fazer essa clínica com os teus clientes, tá? Então o plano de testes é essa decisão de vai fazer ou não vai fazer e com quem que iremos fazer, tá? Então tem que ser levantado um perfil de clientes para fazer essa essa comunicação solicitando para que eles venham ao aquário, no showroom, ou vocês alugam uma sala, algum agente já especializado nisso, que em Curitiba tem alguns, né, alguns locais que são próprios para fazer esse tipo de estudo de clínica. Inclusive eles, você passa o perfil de clientes e eles já fazem o contato com o cliente, tá? Então tem isso, né, que dá para vocês utilizarem como recurso, mas podem fazer dentro da aquário mesmo, né, numa sala ali no showroom. Então, o plano de teste é basicamente definir o que vai ser feito para validar aquele design. Então, e o teste de campo precisa estabelecer um checklist padrão, assim, né? Esse checklist que vocês falaram, para que não deixe passar nada. O que a gente faz até em alguns casos, né? É bem engraçado que, digamos que para produtos que a gente que é produtos de cozinha, a gente manda até algumas receitas padrões no formulário. Então, por exemplo, receitas que eu sei que vai dar um estresse no produto. Por exemplo, uma das receitas que você vai ter que fazer é uma costelinha defumada ali, por exemplo, né? Uma costelinha de 2 horas e meia de forno. Então, é um estresse mais ou menos ali no forno, né? Uma receita de longo preparo. Então, a gente faz essa avaliação com ele. Então, por exemplo, colocar nesse formulário aí, no Smartbox, por exemplo, colocar lá, ó, deixa ligado o Netflix o dia inteiro lá, entendeu? Deixa de um dia até o outro, vê o que acontece. Então, a gente solicita que o cliente faça essa avaliação, porque daí que a gente pega os reais problemas. Por exemplo, superaqueceu, travou a tela, ficou fragmentado os pixels ali. Então, esse formulário é bacana passar para o teu colaborador que vai fazer o teste de campo, para ele realmente testar. Como ele já tem um contato, ele já sabe o porquê que vai ser feito aquele teste, ele provavelmente vai fazer, né? Então, ele vai respeitar esse formulário, vai deixar lá ligado o negócio 24 horas e depois vai reportar, olha, não deu certo não, o negócio travou, o negócio esquentou, desligou sozinho. Então, é bacana fazer esse formulário para cada tipo de produto, tá? Então, para antena é um, para conversor é outro, para repetidor é outro. Então, fazer essas análises desses dois lados, tanto de usabilidade quanto de aparência para fator de venda, né? Para decisão de venda. Beleza? Faz sentido para vocês? Esse teste hoje, Gustavo, que você falou que está muito mais ligado a, eu vou dizer assim, a
aquecimento, deixar X horas ligados, a engenharia faz isso, né? E a gente tem um teste de estresse também por conta de fabricante. Aqui na fábrica também não faz. Mas, assim, é uma parada bem técnica. Fica ligado por 48 horas, enfim, esse tipo de coisa. Então, mas a gente também faz, o Jonathan, mas geralmente a gente pega algumas coisas diferentes, porque a gente faz sobre condições ideais, né? A gente faz... então. É um teste bem técnico esse que é feito. Uhum. Mas é meio que tirar uma prova real com o usuário, porque às vezes ele tem alguma outra característica que a gente não conseguiu olhar, que a gente está olhando com o olho técnico, né? Uhum, exato. Não, sabe o tipo de coisa que pode acontecer? Por exemplo, um problema que a gente pegou em campo. Hoje, em cooktops, em fogões, a gente tem dois tipos de queimador. O queimador base aberta e o queimador base fechada. O base aberta, que é basicamente só um injetorzinho ali que cospe o gás, ele é uns 30% mais barato que o base fechada. Mas eu não consigo colocar ele no cooktop. Por quê? Porque quando a gente foi fazer um teste de campo, geralmente debaixo do cooktop você coloca ou uma gaveta, ou coloca um nicho ali com o teu forno de embutir, geralmente, né? O que a gente percebeu? Como o forno de embutir ele tem saídas de ar, na hora que a pessoa fechava a porta do forno de embutir, apagava a chama do cooktop. Entendeu? Porque era a base aberta. Então, essa ventilação criava um fluxo de ar dentro do cooktop e apagava a chama e começava a vazar gás. Então, esse tipo de coisa a gente não tem como testar, entendeu? A gente não percebe. Então, por exemplo, digamos que no laboratório você coloca dentro em cima da bancada, refrigerado a ambiente 20 graus, aí você chega em casa do consumidor, ele colocou dentro de uma gaveta debaixo das caixas, para esconder os fios. Entendeu? Vai ter outro cenário de aquecimento, vai ter outro mau contato, então esse tipo de aplicação a gente precisa estar protegido. Porque se estragar ou sobreaquecer, o problema não é do consumidor que entulhou o modem, né? É o problema do aquário que não previu esse tipo de problema, entendeu? Então, o plano de teste, eu vou pedir para vocês, até mencionei aqui o Bruno, já para ele anexar esse formulário de pesquisa de campo. Vamos trabalhar na padronização para cada tipo de produto, tá? Tentar levantar quais são os principais problemas que podem ter com aquele produto, para a gente poder já elencar e solicitar testes. Esse plano de teste com o usuário, ele vai estar muito vinculado com o plano de testes do produto em si. Então, por exemplo, esse teste aí de estresse de temperatura, que vocês já fazem no laboratório, a gente vai solicitar também um parecido no consumidor. Né? Então, por exemplo, um aplicativo específico, vocês vão lançar agora no Smart Box o Disney Plus, por exemplo. Deixa o Disney Plus lá 24 horas ligado, vamos ver se vai travar, entendeu? Vamos ver ver esses requisitos, por exemplo, de um lançamento específico, o que a gente vai colocar. Então, ele vai estar bem ligado com o relatório de viabilidade técnica, tá? Onde o Roger vai levantar alguns riscos com aquela confecção daquele produto e esses riscos, principalmente que vertem ao consumidor final, eles devem ser colocados no plano de testes. Então, por exemplo, eu tenho um risco de sobreaquecimento em tal frequência, ou, por exemplo, quando eu vou ligar no 220 ou no 110, ele sobrecarrega. Então, vamos tentar fazer esse teste com o consumidor, entendeu? Então, o que ele colocar de risco lá voltado para a usabilidade do produto, a gente coloca no plano de testes para quando for fazer o teste de campo. Então, tentar criar, a ideia é criar esse vínculo, tá? Então, o plano de testes, ele vai ser entregue após a viabilidade de custo, após a viabilidade técnica e após um design proposto. Então, ele vai ser a prova real de que o produto funciona, é agradável para o meu consumidor, tá? E que eu vou validar conforme a marca Aquário. Eu vou proteger a marca e o consumidor naquele design. Beleza? Então, tranquilo. Bom, a parte de design é basicamente isso, tá? Eu separei entre design e comunicação para que nós trabalhamos em a parte de defender o consumidor e defender a marca numa forma separada,
do que a parte de lançamento nos canais de venda, tá? Parte de embalagem e tudo mais, essa parte de comunicação eu separei, daí a gente vai conversar daqui a pouco com o Marcos. Beleza? Eu vou participar com o Marcos também. Beleza. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso aqui? Como que, alguma sugestão? Claro, não, Gustavo. Eu vejo que faz muito sentido. É um processo que a gente já estava querendo aplicar, né? Mas talvez a gente não estava com a metodologia correta. E agora fica um pouco mais claro a forma de fazer, né? Eu acho que é fazendo agora com alguns produtos, a gente vai começar a entender qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito de fazer, né, com a sua orientação aí, mas está bem aderente ao que a gente estava buscando, sim. Beleza, fechou. Então eu vou solicitar, pedir para o Bruno, se vocês puderem me ajudar. Eu vou marcar a Thaís aqui também, tá? A Thaís que vai ficar responsável por esse perímetro mesmo, né? Para hoje, na verdade, assim, a parte de design do produto já era a Thaís que tinha uma coparticipação nisso, né? Lógico que assim, tem mais pessoas que a gente envolve no sentido de escolher qual é o produto, mas a gente vai centralizar na Thaís essa responsabilidade de manter o padrão visual do produto em relação a curvas, em relação à identidade, aplicações de logomarca, embalagem, padrão de manual, esse tipo de coisa. Tudo que está ali referido não só a design do produto, mas a design dos acessórios do produto, né? A parte de testes, Gustavo, hoje não fica com a Thaís. Ela nunca fez essa parte de teste. A parte de teste que a gente tem hoje fica muito mais relacionado com o time de produto mesmo do Bruno e a engenharia, porque é feito um teste tanto de design da usabilidade do produto, quanto o teste técnico mesmo, né, em relação às funções. Isso fica com o Bruno e com a equipe dele e até um pouco, cara, de inteligência em isso, tá? Eu só não sei como que a gente vai estruturar isso junto com a Thaís agora. Se vai ficar dentro do perímetro dela, ou se eu vou acabar encaixando o time de produto para fazer isso, tá? Entendi. Eu acho que dá para trazer para ela, porque como ela vai tomar a decisão do design ali baseado em alguns critérios, esses critérios têm que serem validados, né? Então, porque assim, tudo vai ser uma ação conjunta, né? Nada vai ser segregado ali. Então, por exemplo, a engenharia vai fazer os testes também e o Bruno também pode participar dos testes, né? Não tem problema. Só que como eu vejo que dentro da equipe do Bruno tem bastante coisa já, né? Tem bastante coisa, bastante atividades já bem diferentes. Eu acho que é interessante passar essa parte de plano de testes para o perímetro da Thaís, porque ela, como que ela vai fazer essa decisão já, ela já tem alguns insights do que ela precisa fazer de testes ou o que ela precisa validar com o cliente. Então, eu estou tomando como esqueci o nome da palavra, assumptions, eu esqueci em português. Mas então, eu estou assumindo que esse produto nesse formato, por exemplo, sem canto vivo e tudo mais, ele vai ter um retorno sobre decisão de compra maior no meu cliente. Vou fazer a clínica para tentar validar isso aí. Não teve nada a ver. Os clientes preferiram todos os outros repetidores que tem canto vivo ali, por exemplo, e isso não foi um fator decisivo. Então, é bacana estar atrelado com ela, principalmente a parte da clínica. A parte de testes de campo, ok, pode ser feito com outras equipes também, mas como um dos testes já vai estar com ela, que eu acho essencial que principalmente essa clínica seja feita com ela, já trazer o plano de teste com o usuário também, porque todos os insights vai ficar concentrado nela, entendeu? Igual, então assim, a gente deixa ela como responsável, a parte de design é algo que ela consegue operacionalizar, a parte da clínica também, porque como ela tem mais noção de design, então, tipo, você, às vezes pegar uma pessoa de fora, não tem uma noção do tipo canto arredondado, textura, a pessoa não vai ter essa visão do que da percepção do cliente. Exato. O teste de campo, a gente deixa sobre a responsabilidade da Thaís, mas aí você utiliza
os times para te ajudar com isso, a agendar, trazer as pessoas e tal, e você só é responsável pela execução ali no sentido de Tratamento de dados, né, basicamente. Porque para você agendar, conseguir achar o consumidor, tipo, isso aí eu acho que fica bem fora do seu escopo, sabe? Mas aí a gente utiliza o Renan, a Marvel, o pessoal para dar uma força em relação a isso. Beleza? Fechou, Gustavão? Fechou? Então, só aproveitando ali que tem mais uns 3 minutinhos, queria mostrar para vocês onde que tá algumas coisas aqui dentro do ClickUp. Eu não sei se vocês estão utilizando ele, eu vi ali que vocês entraram, mas eu queria mostrar principalmente onde que eu estou colocando os tutoriais, tá? E onde vocês podem entrar em contato comigo. Então, aqui na página inicial, vocês vão ter o íconezinho de tarefas, dependendo do layout de vocês, senão ele vai estar aqui embaixo umas pastas, tá? Então, dentro da pasta do APM, a gente vai ter documento e um chat. Se vocês estiverem no layout se vocês não alteraram o layout que veio, provavelmente vai estar escrito embaixo documentos e o chat eu não sei como que apresenta para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu alterar aqui já. Acho que o de vocês deve estar dessa forma aqui, né? Vamos ver. O padrãozão, né? Deixa eu ver. Tá dessa forma aqui para vocês, né? Você tá em isso dessa forma. Dessa forma, né? Então, Você beleza. abriu o APM, qual que você abriu? APM? Eu abri... Sprint, S? Isso, APM e Sprint. Só que como no modelo que vocês estão, ele não aparece aqui a parte de documentos que está relacionado a APM, tá vendo? Igual aparecia para mim. Então, onde que vocês vão ter que ir, ó? Sair daqui do espaço, tá? Vem em documentos e vai estar aqui em All. Tá? Então, você pode vir aqui em All. Deixa ele carregar aqui. Mas peraí, deixa eu mudar para a visão que você tem aí, que é melhor, cara. Vamos lá, me ajuda aí como Então, é que faz. Então, vai lá. Você vai apertar aqui em cima no canto superior esquerdo, vai estar do lado do nome aquário, vai ter lá, ó, Sidebar Settings. Uma engrenagenzinha. Daí você aperta em Layout Size e coloca no Moderno. Eu prefiro muito mais esse, tá? Acho muito mais ágil. Pronto, já coloquei. Fechou? Então, ó, se vocês colocarem nesse padrão, tudo que tiver relacionado de documentos e... Opa, deixa eu carregar. Tudo que tiver relacionado de documentos e chat vai aparecer ali embaixo. Então, ó, tá vendo que tem aqui, apareceu, ó, um doc e um chat. Se vocês clicarem aqui direto, ele vai direcionar lá para a parte de documentos, tá? Então, clicando aqui em documentos, como que está a estrutura? Todo documento padrão, eu vou tentar trazer para dentro dessa aba, tá? Então, eu separei o projeto nas fases, né? Então, os checkpoints é de 1 a 6, e todo documento que a gente coloca como entrega, por exemplo, digamos que eu tenho que entregar esse formulário de teste de campo lá na validação do conceito do produto. Digamos que seja uma entrega para esse momento. Então, a gente vai colocar aqui dentro do conceito do produto esse documento para entregar, entendeu? Você quer perguntar alguma coisa? É aquela entrega do documento final, vai ter o nosso playbook de produto. Isso. Daí vai estar cada entrega, a entrega final, ela vai estar dentro, por exemplo, eu preciso começar essa atividade nessa fase, então ela vai estar dentro da fase que você vai iniciar. Porque a atividade, ela vai estar lá dentro dessa fase de projeto. Por exemplo, iniciar escopo de projeto. Então, ela vai começar onde? Na viabilidade? Então, beleza. Então, como a atividade está na viabilidade, ela já vai estar o documento aqui. Esse documento, ele vai se atualizando automaticamente algumas coisas, tá? Então, os documentos que precisam de atualização, por exemplo, digamos que a Thais vai fazer o plano de testes ali para a clínica, né? E para o teste de campo. Então, ela vai fazer essa entrega, vai mostrar para todo mundo o que ela precisa testar, e depois ela vai entregar os resultados desses testes,
tá? Então, ela cria numa fase do projeto e entrega ou no final dessa fase, ou na fase seguinte, geralmente, tá? Então, vai tá bem detalhado quando que tem que ser entregue, tá? Essa fase final, quando que a gente vai fazer o update, etc. Então, aqui em cima da primeira pasta, eu coloquei uma introdução, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, que aqui eu já gravei alguns vídeos como mudar a parte de notificações, tá? Como gerenciar, por exemplo, quando a gente abre um grupo de chat, toda mensagem que alguém envia lá gera um e-mail. Então, nesse vídeo aqui eu mostro para vocês como fazer essa modificação, tá? Eu coloquei algumas considerações iniciais e principalmente sobre a parte de visualização e atualização de documentos, tá? Então, vai estar dentro de documentos, introdução do ClickUp, e vai estar aqui algumas informações já para vocês. Conforme vai tendo dúvida do pessoal, eu vou atualizando aqui para criar uma base de tutoriais que atenda todo mundo, tá? Então, eu já ensino como instalar o aplicativo no computador, como alterar a cor do layout. Eu prefiro o preto para fazer a apresentação, porque mostra mais ênfase nos itens, mas vocês podem deixar preto ou branco, né? E como alterar o layout que mostrei aqui. Então, algumas informações eu já coloquei ali, já coloquei o link do fórum também do ClickUp, onde, caso tenha alguma dúvida que vocês não encontraram aqui, vocês podem pesquisar, por exemplo, pela funcionalidade lá no fórum, e vai ter trocentas pessoas lá falando como utilizar, tá? Então, é bem participativo, tem bastante conteúdo lá também, tá bom? Então, outra coisa que eu coloquei foi o chat. Vocês podem estar conversando comigo através do chat, tá? Então, caso não queiram ficar mandando e-mail, eu até prefiro que dúvidas em relação ao ClickUp vocês mandem aqui, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então, eu vou utilizar esse chat aqui para gente se comunicar, coisas do projeto, ou seja, até para agendar reuniões. Então, só estou esperando o pessoal começar a migrar para cá, para a gente começar a conversar, utilizar esse veículo aqui. Como eu não tenho acesso ao Skype de vocês, ao time de vocês, eu prefiro a gente conversar por aqui, porque daí gera menos e-mails e as informações que pode servir para outra pessoa já fica aqui registrado, tá bom? Então, já mandei alguns links, alguns avisos aqui. Então, eu vou sempre utilizar esse veículo aqui até o pessoal não utilizar o e-mail. Depois que o pessoal parou de utilizar o e-mail, eu começo a utilizar somente o chat para a gente fazer a comunicação de avisos. Beleza? Então é isso aí. Tem a próxima ali. Eu vou pedir só uns 5 minutinhos, tá, Jonathan? Só para eu pegar uma água ali, daí a gente já começa a próxima. Se quiser deixar até ligado aqui, eu deixo no grupo também, e a gente retorna 10 horas. Beleza. Só mais um detalhe. Dentro da atividade que a gente apresentou hoje, eu sempre vou colocar uma subatividade chamada escopo de atividade. Dentro dessa subatividade, eu estou utilizando para o meu controle, que é basicamente o que eu já apresentei para vocês, tá? E o que a gente já gravou. Então, dentro dela, eu vou colocar a gravação, tá? Então, por exemplo, ó, vem aqui, design proposto, vai estar aqui, escopo de atividade. Dentro dela, eu vou colocar o link da gravação da reunião de hoje, tá bom? Tá bom. Beleza? Eu vou fazer o upload ali, depois eu marco vocês embaixo da atividade. Beleza? Daqui 10 minutinhos a gente volta, então. Então, 10 horas. Valeu. Falou. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Falou.